Então, gente, muito boa noite. Hoje eu tenho uma coisinha aqui, ó, uma das minhas pranchas aqui no Insta, o pessoal não tá vendo. Eu já eu vou falar por que essa prancha tá aqui hoje. Eu deixei ela aqui, gente, porque eu coloquei ela aqui, na verdade, para lembrar de contar uma história para vocês que tem relação com o cansaço, tá? E é por isso que eu coloquei a prancha aqui mais cedo, porque se eu não deixasse ela aqui, eu ia começar a falar e eu ia esquecer de contar essa história para vocês. Então é por isso que essa prancha está aqui. O pessoal aqui do Insta não está mostrando, mas eu já vou mostrar. Então, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Mais um encontro. É de verdade um prazer enorme para mim compartilhar esse conteúdo com vocês. Deixa eu dar mais um gole de chá antes de começar a falar, porque vocês sabem, né, que eu engato primeiro e aí só vai, né? Vai, vai, vai. E acelera, ó. Pegue o seu bloquinho, peguem um caderno para fazer as anotações. Gente, é muito importante que vocês identifiquem qual o tipo de cansaço que o paciente de vocês tem. Então, é importante, é muita coisa, muita informação, vocês não vão conseguir salvar tudo aqui, e principalmente porque, para a maioria de vocês, esses conceitos, eles são completamente novos, então imagina, muita coisa nova, se você não anota, você vai acabar esquecendo por boa memória que você tenha, certo? Boa noite, boa noite. Gente, estou vendo bastante gente nova por aqui hoje, que legal. Vejo alguns nomes aqui que eu não conheço. Coloca aqui quem é a primeira vez que está assistindo aqui a live. Quem de vocês aqui no Insta está aqui me acompanhando pela primeira vez. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de cansaço. Eu vou dar algumas orientações, eu vou ensinar, gente, uns protocolos, e esses protocolos, como sempre, vai estar no PDF, mas vocês não vão conseguir aplicar esses protocolos se vocês não prestarem atenção a cada dica, a cada orientação e a todos os sintomas que eu vou explicar para vocês hoje, gente, tá bom? Depois, se você baixar o PDF, aí você vai lá, o que é isso aqui? Para que é esse tipo de cansaço? Você não vai entender nada realmente se você não prestar atenção às orientações e às dicas que eu vou passar na live, gente. De verdade, hoje, principalmente, não vai fazer sentido você baixar o PDF, porque eu não coloquei quase nada lá. Eu simplesmente coloquei um parágrafo assim e os protocolos. Então, anotem, é muito importante, relevante tudo que eu vou explicar aqui hoje. Certo? Boa noite, boa noite. Tem gente nova aqui, então beleza, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, então, ó, deixa eu só fechar essa janela aqui. Como eu estava falando antes, eu coloquei essa prancha aqui, ó, para quem do Insta que não está vendo aqui, eu coloquei essa prancha aqui logo cedo, porque quando eu estava pensando o que eu ia falar hoje na live, eu lembrei de uma história, gente. Deixa eu até deixar a prancha aqui. E aí, ainda bem que eu coloquei a prancha, porque senão eu ia esquecer de contar essa história para vocês. Ó, Edna, é a primeira vez aqui, legal, mais gente nova aqui. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, ó, principalmente quem está aqui novo pela primeira vez, não me conhece muito pouco. Eu surfo já faz muitos anos. Eu comecei a surfar com 20 e pouco aninhos, né? E quando eu aprendi a surfar, gente, tinha muitas coisas que eu desconhecia do mar. Obviamente, quando a gente aprende algo novo, tem muitas coisas que a gente desconhece, que a gente não sabe, e até mesmo pela falta de experiência, principalmente pela falta de experiência. Então, quando eu comecei a surfar, gente, tinha muita coisa nova para mim, eu era muito atirada, assim, enfim. E aí, eu lembro que uma vez, eu lembrei dessa história hoje, gente. Eu lembro que uma vez eu fui surfar em Almáciga, que é uma praia. Para quem não sabe, eu morei muitos anos na Espanha, tá? Em Tenerife, que faz parte das Ilhas Canárias, são 7 ilhas que fazem parte da Espanha. Eu morei grande parte da minha vida lá. E um dia, um sábado, eu acordei para surfar com meu namorado. Era sábado, porque naquela época
eu trabalhava com meu pai durante toda a semana, então era sábado e domingo que eu tinha para surfar. Então eu acordava sábado, a primeira coisa que eu queria fazer era surfar, gente. Aí eu acordei um sábado e eu fui nessa praia que chama Almáciga. É uma praia, ela tem muitas pedras, muitas rochas e até é meio perigoso assim de surfar lá quando o mar tá grande, quando tem umas ondas grandes é perigoso porque tem pedras, né? Pedras na areia na volta e o fundo assim é de pedra também. Então, gente, assim, ó, eu entrei no mar sem olhar muito o mar, eu já conhecia essa praia, o mar não estava pequeno, estava um mar razoavelmente grande, e eu entrei e comecei a remar, gente. Só que o que aconteceu? Prestem bem atenção. Essa história que ela tem uma relação direta com o cansaço, vocês vão entender. Quando eu entrei no mar remando, eu não prestei atenção, já queria logo entrar para poder surfar, né? Aquela coisa, semana cabeça cheia. Eu entrei no mar, gente, e o mar começou a me levar para as pedras. Me pegou uma correnteza ali e começou a me jogar para as pedras. E o que, que eu fiz? Eu comecei a remar. E eu remei. Gente, olha, sem exagero, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali remando. Os meus braços já doíam, eu já estava assim, ó, exausta. Era muito mais do que o cansaço, já não tinha força para remar. E eu nem sei se aquilo que eu estava fazendo, eu estava remando ali, estava conseguindo sair do lugar. Eu acho que eu fiquei ali mais de 20 minutos, com certeza. Foram eu acho que os 20 minutos mais longos da minha vida, porque o que ia acontecer? Se o mar me jogasse contra as pedras, era muito perigoso. Eu ia certamente morrer ali, ou eu ia me machucar muito, gente. Aí, fiquei ali, ó, mais de 20 minutos, já estava assim, que não aguentava mais. E assim, ó, gente, na minha cabeça, naquela época, com a minha experiência que eu tinha de surf, na minha cabeça, se eu parasse de remar, né, a corrente ia me levar para as pedras. É isso que eu achava, tá? Se eu parasse de remar, ia vir uma onda e ia me levar contra as pedras e eu ia me machucar. E de fato, sim, né? Mas o que eu não percebi, gente, é que assim, ó, é que do lado ali estava o canal. O meu medo, a minha euforia era tão grande, assim, o meu estresse ali era tão grande, que naquele momento eu não percebi, pela minha falta de experiência, que do lado estava o canal. O que é o canal, para quem não sabe? O canal é assim, as ondas do mar, elas vão para a costa e elas precisam voltar para alto mar por algum lugar, né? Então, essa voltada, essa correnteza que vem contra é o canal. Então, o que acontece? O mar vem, as ondas vêm e elas voltam pelo lado. Então, gente, do meu lado tinha ali um canal. E como que eu consegui sair daí? Como que eu consegui me dar conta disso? Porque assim, eu já não aguentava mais, o meu namorado não tinha visto que eu estava ali passando esse trabalho, esse perrengue, né? Aí uma hora eu fiquei olhando para lá e ele fez sinal assim para mim, ó, vai para o lado, né? E eu não me dei conta, aí eu me dei conta que ele estava falando, né? Aí eu simplesmente, ao invés de ir em contra a corrente, eu remei só um pouquinho para o lado e esse canal me levou para trás do mar e eu consegui finalmente sair ali dessa corrente, gente, assim, sei lá, daquele dali que eu estava ali naquela dificuldade, realmente eu estava literalmente remando contra a corrente, gente. Bom, moral da história aqui que eu aprendi, e eu aprendi literalmente, ficou muito claro para mim, é jamais reme contra a corrente. Gente, eu aprendi isso na pele, eu aprendi isso no sofrimento, eu fiquei com muito medo, porque realmente eu podia ter me machucado muito, ou até mesmo podia ter morrido naquela época, né? O mar ele estava grande, então a maré podia ter me levado contra os pés. Eu estava ali remando contra a corrente, literalmente. Então, para mim, ficou muito claro que a gente não deve remar contra a corrente. Mas vocês devem estar pensando, o que que isso tem a ver com a live, Ali? O que que isso tem a ver com cansaço? De certa forma, gente, olha, quem trabalha atendendo pessoas, tá? Isso tem tudo a ver, e principalmente sobre o assunto de hoje. Por quê? Porque o conhecimento, quando a gente adquire conhecimento, quando a gente aprende, quando a gente se torna mais sábio, esse conhecimento ele te faz parar de remar contra a corrente.
Quando você adquire conhecimento, quando você tem sabedoria e experiência, isso faz com que você pare literalmente de remar contra a corrente. Quando você rema contra a corrente, além de gastar muita energia, gente, você fica exausto, você se cansa física e mentalmente, isso te causa um estresse muito grande. E tudo isso sem necessidade. Você fica ali se complicando a vida porque não está olhando para onde você precisa olhar. Você não está olhando simplesmente para o lado, até mesmo, que era como eu estava fazendo. Eu estava ali, ó, remando contra a corrente, e pela minha falta de experiência, eu não tinha sabedoria naquela época. Então, eu não estava olhando para onde que eu tinha que olhar, para onde estava a resposta, para o lugar que ia realmente me tirar dessa situação. Então, o conhecimento, ele vai te trazer clareza de resolver os problemas de saúde do seu paciente quase que sem esforço. É isso que faz o conhecimento no seu trabalho, principalmente para quem trabalha, aliás, para todos os trabalhos do mundo, tá, gente? Quem trabalha com qualquer coisa, mas nós aqui estamos falando de saúde, de terapeutas, de profissionais da saúde. Então, o conhecimento, ele faz você ter clareza para que você consiga resolver os problemas de saúde do seu paciente quase que sem esforço. O que uma pessoa, um bom profissional, um terapeuta faz? Ele vai observar, ele vai analisar e depois ele vai agir, indo diretamente ao ponto. E quem é terapeuta do método ACM, isso é literal. Primeiro você vai olhar, vai analisar, vai avaliar e depois você vai tratar indo direto ao ponto, gente, literalmente. Então, gente, quem sabe a gente não para um pouco de remar contra a corrente, de gastar energia sem necessidade e de procurar a solução nos lugares errados. Vamos parar um pouco de olhar para esses lugares onde a gente não vai encontrar a solução. Então, falando de cansaço, gente, é muito importante que vocês realmente consigam identificar os sintomas no paciente de vocês, porque somente assim você vai parar de remar contra a corrente, somente assim você vai trazer para os seus pacientes um tratamento eficiente, somente assim você vai realmente conseguir ajudar essas pessoas. Por quê, gente? Por quê? Porque quando você faz isso, quando você analisa, quando você tem essa sabedoria, você vai saber qual que é a origem, por exemplo, nesse caso do cansaço, e somente quando você consegue identificar ali essa origem, a causa de qualquer problema de saúde, é que de fato você vai conseguir ajudar a qualquer pessoa. E se você está aqui com o propósito de aplicar esse conhecimento para você, também você precisa entender isso. Se você não fizer isso, se vocês focarem, vocês que são terapeutas e profissionais da saúde, se vocês focarem somente nos sintomas, o seu tratamento vai ser paliativo, vai ser momentâneo, porque os sintomas eles vão voltar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje o assunto é cansaço. Eu vou explicar para vocês alguns tipos de cansaço que são os mais comuns e alguns deles até são bem perigosos quando você não consegue tratar isso e ver realmente o que está te causando esse cansaço. Tá bom? Então, vamos lá, botem os seus coraçãozinhos ali, dê um monte de like aqui. Quem está assistindo do YouTube, do Facebook, vai lá e curte. Quero ver um monte de curtidas e de coraçãozinhos ali. Então, vamos lá, gente, ó. Cansaço. Como eu falei, existem diferentes tipos de cansaço, tá? Eu vou começar falando sobre um cansaço que ele atinge um pouco mais as mulheres, mas calma aí que se você é homem, nós vamos falar sobre os outros tipos de cansaço. Esse atinge um pouco mais as mulheres, mas não quer dizer que os homens eles se vejam livres desse cansaço, tá bom? Deixa eu tomar um gole de chá. Gente, para quem é novo aqui, para quem está aqui me assistindo pela primeira vez, ao longo da live, o que acontece? Primeiro, te aconselho a anotar tudo, por quê? Porque, como eu falei no começo da live, isso vai te ajudar a entender a informação que tem no PDF e o protocolo. Segundo, a gente passa depois da live o link para você baixar esse PDF, tá bom? Então, anotem, certo? No final da live, vou passar uma senha e essa senha vocês vão utilizar para poder aplicar os protocolos que tem ali nesse PDF. Beleza? Posso continuar? Dito tudo isso, gente, vamos ver um tipo de cansaço que é por deficiência de sangue. É um tipo de cansaço, anotem aí, título,
Cansaço por deficiência de sangue. Esse cansaço, gente, como eu falei, é muito mais comum nas mulheres. Por quê? Por causa da menstruação, gente. Nós menstruamos, a gente perde sangue, né? E é assim, ó, e principalmente aquelas mulheres que têm uma perda de sangue muito grande, sabe? Então, assim, o que acontece, ó? Como que naquela época os chineses já eles já sabiam que existia essa síndrome de deficiência de sangue? Como que eles naquela época, se não existia hemograma, como que os chineses conseguiam chegar nesse diagnóstico para saber se o paciente, estou falando de há milênios atrás, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, como que eles conseguiam ver isso? Porque hoje a gente tem um hemograma, mas naquela época não. Então, eles conseguiram identificar que o paciente deles estava com deficiência de sangue porque as unhas elas ficavam fracas, as unhas elas quebravam com muita facilidade. Preste bem atenção quando chegar um paciente no seu consultório e ele tiver esses sintomas. Ou se você tem esses sintomas, anota aí que você vai saber que isso é uma deficiência de sangue, certo? Então, quando o paciente ele chega com fragilidade nas unhas, as unhas elas quebram muito. Quando o paciente ele tem pele ressecada, sabe aquela pele sem vida, sem cor, por quê? Porque o sangue ele nutre os tecidos. Então, na deficiência de sangue, a pele ela vai ficar assim com aspecto mais opaco, sem brilho e sem cor, porque o sangue ele nutre os tecidos e a pele é um tecido, né? O seu paciente vai ter olhos ressecados também, vai ter queda de cabelo também, tudo isso é por deficiência de sangue. Como que vai estar a língua do nosso paciente para que a gente possa identificar se ele tem um tipo de cansaço por deficiência energética de sangue? Anotem, língua do paciente vai estar pálida e sem cor, gente. Por quê? Porque não existe sangue e não existe, então, portanto, aquela corzinha rosadinha. Então, a língua do paciente de vocês, quando a pessoa ela tem cansaço por deficiência de sangue, a língua ela vai estar sem cor, gente, certo? E quando a mulher, por exemplo, quando a mulher ela tem um fluxo menstrual, tá? Ela tem uma hipermenorragia, no caso, que é quando a mulher ela tem muita menstruação, no caso, ela vai ter uma deficiência de sangue, certo? Ou até mesmo pode acontecer que a deficiência de sangue vai, por exemplo, se a mulher ela tem deficiência de sangue, o que vai causar é o contrário. Ela vai menstruar muito pouco. E essa deficiência de sangue pode ser por outra série de fatores. Mas hoje, aqui a gente está falando sobre cansaço, tá bom? Então, para esse tipo de cansaço vindo, a origem do cansaço, quando é por deficiência de sangue, o tratamento, gente, a gente pode fazer duas questões. Um protocolo que eu já vou passar para vocês, mas também você vai orientar para o seu paciente que ele coma, obviamente, alimentos ricos em ferro, tá? Ou também você pode indicar fitoterapia chinesa também. Tem uma erva que é o Dang, que é chamado também aqui de Angélica sinensis. Angélica sinensis. Eu acho que é assim que chama, gente. Angélica sinensis. É uma erva, gente, muito usada pelo povo chinês para o tratamento de deficiência de sangue, né? Então, aí como que você vai saber se isso está realmente fazendo bem para o seu paciente? Porque vai acontecer ao contrário. Na verdade, isso aqui vocês podem tomar, tá? Vocês podem tomar, porque na verdade o sangue, ele nutre todo o nosso corpo, então essa erva, ela realmente tem um poder também antioxidante, tem muitas propriedades. Anotem aí, deixa eu ver se eu encontro aqui que eu anotei, só um minuto. Exatamente, chama Angélica sinensis, tá? Então, essa erva ela é muito usada pelo povo chinês, e aí você vai indicar isso para o seu paciente se ele tem cansaço por deficiência de sangue. Aí o seu paciente ele vai começar a ficar com as unhas melhor, o cabelo vai parar de cair, a unha vai ficar bem mais forte, né? Ele vai se sentir menos cansado, a pele ela vai ter uma nova vitalidade, porque o sangue ele já começou a nutrir esse tecido, certo? E obviamente que o cansaço do seu paciente ele vai diminuir. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que é os pontinhos que eu separei aqui, ó. Para quem é novo aqui, gente, depois você vai lá, tem muitos vídeos para que você entenda como que esse método funciona, por que esse método funciona sem o uso de agulhas,
Por que que ele é tão eficiente? Por que que ele promove resultados em tão pouco tempo, tá? Tem um monte de vídeos ali no meu canal do YouTube, no Instagram, então você vai lá e procura. Gente, assim, eu vou mostrar aqui, mas fiquem tranquilos que esses pontos aqui vocês vão receber no PDF, certo? Para que, de forma que vocês olhem para essa foto, vocês consigam localizar esses pontinhos na mão de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para quem é aluno aqui, é o F3, é o F5 também, aqui, esse ponto daqui, e tem mais dois aqui, ó. Separei o J2 e o J3. Então, vamos lá, gente, ó. Prestem bem atenção. Deixa eu só abrir aqui, calma aí. Ó, para quem é aluno, gente, ó, vamos lá, ó. Vê se consegue ver aqui todo mundo. Me digam, ó. Para quem é aluno aqui, ó, é o G1, certo? Também nós temos aqui o F5, o F3, é o G1, F5, F3, e nós temos no dorso da mão aqui o J2 e o J3. Não se preocupem, fiquem tranquilos que vocês vão receber esse protocolo no PDF. Dessa forma vai ser mais fácil vocês localizarem esses pontos na mão de vocês. Agora se preocupem em anotar. Esse protocolo é para deficiência de sangue. Como que vocês vão saber se o seu paciente está com deficiência de sangue? Por tudo que eu expliquei até agora e que vocês certamente, como são bons alunos, vocês anotaram, certamente. Tem um cliente que tem queda de cabelo, unhas quebradiças, mas a língua é vermelha. Ciência burra, tem a fissura no centro. Nesse caso, pode ser o cansaço vindo por causa do baço. Certamente é isso, tá? O baço, ele não está conseguindo produzir o sangue, não está conseguindo nutrir o resto dos órgãos, é por isso que ele tem cansaço. Eu vou falar sobre esse tipo de cansaço também, Elizabeth. Tá bom? E essa fissura bem no centro, se é na região do baço, do estômago, é porque certamente ele já tem uma deficiência ali, que já está um pouquinho mais crônica, e é por isso essa fissura bem ali no meio. Tá bom? É outro tipo de cansaço que a gente vai falar depois. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar? Tudo ok? Vamos a outro tipo de cansaço, que deixa eu já explicar esse. Então, já que ela perguntou, então vamos lá. Vamos a esse tipo de cansaço que é por deficiência de energia no vaso pâncreas, já que a Elizabeth falou sobre isso, então já vou explicar. Ó, este órgão, gente, o vaso pâncreas, para nós, na medicina chinesa, é um órgão só, porque ele tem uma energia só. Então, a gente considera que ele é muito importante, ele está ligado diretamente ao nosso sistema digestivo, é onde entra a comida. E aqui, mais uma vez, gente, a gente precisa dedicar realmente muito cuidado e vocês precisam fazer com que os pacientes de vocês realmente entendam a importância que a alimentação tem na manutenção da saúde, gente. A alimentação, aquilo que o seu paciente ingere diariamente vai interferir diretamente no estado de saúde dele, não somente físico, mas emocional também. Muitas vezes ele está ingerindo alguns alimentos que causam calor, que estão causando agitação mental, piorando o estresse. Então, a alimentação ela é extremamente importante. Mas por que isso? Por que ela é tão importante? Bom, porque os nossos alimentos, gente, é basicamente uma fonte de energia para o nosso corpo. Os alimentos, eles são matéria-prima que fornecem energia ao nosso organismo. Nós temos dois modos, assim, essa nossa energia, resumidamente, fora aquilo que herdamos dos nossos pais, mas a energia do ar, que tem a ver com o pulmão, a energia vem, o nosso organismo, ele recebe essas duas energias do ar, a qualidade do ar que respiramos, que, por sinal, isso, hoje eu vou falar sobre isso, também vou falar sobre o uso da máscara. Vocês vão entender qual que é o cansaço que tem origem por causa do uso da máscara e tem a ver com o pulmão. Então, vamos lá. Então, outra fonte de energia, aquela que vem dos alimentos. Os alimentos, eles são matéria-prima que fornecem energia para o nosso organismo. Vejam que coisa fantástica. Então, a qualidade daquilo que eu como determina o meu estado de saúde, e, obviamente, imagine se você só come porcarias, alimento embalado, Pizza Hut, McDonald's, Coca-Cola,
chocolate, bis e tudo isso, imagina a qualidade, imagina o seu estado de saúde, meu Deus. Se você é novo, tudo bem, seu estômago é forte, mas você vai pagar o pato depois dos 40. Então, gente, a deficiência energética no baço, ela vai causar o quê? Como que eu vou saber se o meu paciente ele tem deficiência energética no baço? Vamos por partes. Primeiro, ele vai estar inchado. Por quê? Vou repetir mais uma vez, que eu repito isso muito nas lives. O baço pâncreas, a principal função dele é remover o excesso de fluidos e de umidade no nosso organismo. Quando ele não faz isso, a gente incha, o seu paciente ele vai sentir muito inchaço, tá bom? Seu paciente, vamos lá, ele chega no consultório reclamando que anda se sentindo muito cansado. Aí você começa a mapear, entender um pouco dos sintomas que ele tem, né, para saber qual que é a origem do cansaço dele. Uma das perguntas que você precisa fazer para ele, além de olhar para a língua, certo, você anda se sentindo um pouco inchado ultimamente, né? Opa, e se ele falar que sim, aí você vai olhar para a língua dele, o que que você vai ver na língua dele para ver se existe deficiência energética no vaso pâncreas, para saber se você vai aplicar esse protocolo que eu vou te mostrar agora. A língua do seu paciente vai estar como? Vai estar inchada, assim como o corpo. Ele pode apresentar também marcas de dentes aqui nas laterais. Nas laterais, ele vai ter a marca dos dentes, certo? É outro sinal. Essa fissura no meio também, que a Elizabeth falou agora, também bem no meio ali na região do baço e do estômago, é onde esses órgãos se manifestam. Então, se nessa região ali tem uma fissura, é porque existe uma grande deficiência energética, tá bom? Mas basicamente a língua vai estar inchada. O seu paciente ele pode ter também, prestem bem atenção, gente, anotem. Além de inchaço no corpo, a língua inchada, marca nos dentes, essa fissura aí no meio, nem sempre vai ter marca dos dentes. Essa marca dos dentes vai ter principalmente também quando a pessoa se preocupa muito, que a preocupação também faz com que esse órgão se sinta sobrecarregado e ele tenha deficiência energética. Mas assim, ó, basicamente a língua vai estar inchada. O seu paciente também ele pode ter cistos no corpo. Vejam bem, outro sintoma. Por quê? Porque essa umidade, gente, que o baço ele está sobrecarregado, ele não está conseguindo eliminar esse excesso de umidade no nosso organismo. Com o tempo, esses líquidos ali, eles param de ser tão fluidos, se transformam em algo mais crônico e se transformam em massas. Essas massas, essa fleuma, que ela já não é tão líquida, agora é massa, é sólida, isso se transforma em cistos e em miomas também. Então, vejam tudo o que a deficiência energética no baço, ela causa. Mas aqui a gente está falando sobre cansaço. Então, se o seu paciente ele chega no consultório reclamando de cansaço, além desses sintomas, se ele fala que ele tem cisto, mioma, enfim, você vai dizer, então eu preciso tonificar o baço para que ele diminua esse cansaço, para que ele tenha mais vitalidade, né? Como que vai ser o cansaço no seu paciente nesse caso? Vamos lá. Ele vai ter do tipo de cansaço, assim, aquela sensação de preguiça, sabe? Que ele já acorda assim com uma sensação de peso, de preguiça. Por quê? Porque essa umidade dá essa sensação de peso, sabe? Uma sensação de peso. Nossa, que preguiça levantar da cama, né? Aí ele vai ter preguiça para fazer as coisas, mas uma vez que ele levanta, assim, que ele engata a primeira, a segunda, ali ele vai, certo? Mas ele acorda com muita preguiça, então quando ele acorda, ele já sente um peso principalmente, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer nesse caso? Além de tonificar o baço pâncreas do paciente de vocês, que eu já vou passar o protocolo, vocês também vão orientar ao seu paciente que ele comece a diminuir o leite e os derivados, tá? Porque isso vai fazer com que o corpo ele retenha mais líquidos, com que sobrecarregue o baço também. O seu paciente ele precisa evitar, gente, as bebidas frias. O baço pâncreas e o estômago, eles não gostam de frios, certo, gente? Então, tira as bebidas geladas do seu paciente, principalmente na hora das refeições. O gelado, ele tira a energia do baço pâncreas, certo? Ele precisa também ao invés de comer os alimentos, as verduras, legumes e tudo isso crua, você vai orientar
que ele dê preferência para as cozidas. Se ele gosta de comer saladas e coisas assim, folhas verdes até vai, isso até ajuda. Agora, cenoura, beterraba e todos os alimentos crus, você vai pedir para que ele dê uma leve cozidinha, tá? Porque isso vai facilitar, não vai sobrecarregar tanto o baço o seu paciente, isso vai fazer com que ele se sinta melhor, e, inclusive, se ele quer emagrecer, se ele precisa emagrecer, ele vai também perder aquele inchaço, ele vai ter menor dificuldade para emagrecer, tá bom? Então, vamos lá. Ele precisa dar preferência aos alimentos cozidos, o Thor latindo, para variar, ele se manifestando na dor. Thor! Oh, obedeceu. Então, vamos lá, gente. Outra coisa, assim, ó, que você precisa orientar para ele é que ele diminua também o consumo de doces. O açúcar refinado não faz bem para o baço, certo? Então, anotaram essas orientações, gente, muito importante, porque não adianta você ir lá e somente fazer esse protocolo no seu paciente, se ele continua ali comendo lácteos, ele vai continuar inchado, vai ter essa sensação de peso. Então, é um conjunto de coisas. Ele chegou nesse estado de cansaço, por quê? Por uma série de maus hábitos, então a gente precisa fazer essa engenharia reversa, desconstruir aquilo que levou ele a ficar doente, a gente desconstrói através dos hábitos, e nós reequilibramos o organismo, a gente restabelece o equilíbrio do seu organismo, do seu paciente, através do microsistema das mãos. Tá bom? Nesse caso também, vocês podem também, inclusive eu tomo isso diariamente, vocês podem recomendar também para o paciente de vocês fitoterapia chinesa, gente. Eu tomo diariamente, na Espanha a gente chama de regaliz. Regaliz, aqui no Brasil chama de alcaçuz. Aqui no Brasil chama alcaçuz, tá? É uma raiz doce que ajuda muito a tonificar a energia do baço. É excelente para tonificar a energia do baço. Eu tomo diariamente. Sabe por que eu tomo diariamente? Porque o baço, gente, o nosso baço, ele se desgasta muito. Para quem é aluno sabe que o baço pâncreas, ele é mãe de todos os órgãos. E o que uma mãe faz? Uma mãe, ela dá energia para o filho. Então, imagine, o baço ele tem que cuidar de todos os órgãos, ele está constantemente doando energia para todos os órgãos, e é normal que ele se desgaste. E ainda a gente vai lá e toma um cafezinho com leite, come um docinho, fica se preocupando, então, pobre do nosso baço pâncreas. Então, toma, mesmo se todo mundo acho que precisa tonificar o baço, gente. Então, por isso que eu tomo diariamente alcaçuz, que eu chamo lá na Espanha chamam de realiz, e eu tomo diariamente isso me ajuda também a tirar esse cansaço, né? Derivado de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos ao protocolo, tá? Vamos lá ao protocolo, deixa eu olhar aqui, porque são tantos pontinhos, e eu acabo confundindo. Então, anotaram todos os sintomas, gente? Lembrem que, se vocês não anotarem todos, olha, vejam quanto detalhes ali. Se vocês conseguirem já identificar esses detalhes, esses sintomas no paciente de vocês, com isso vocês vão chegar na origem dessa doença, desse desequilíbrio. Então, o seu paciente, gente, ele vai ter um resultado assim, aplicando esse protocolo e mais essas orientações, você vai conseguir restabelecer o equilíbrio no seu paciente e menos tempo, você vai reduzir o tempo de tratamento, o seu paciente ele vai ficar muito feliz, vai dizer, nossa, eu não fui a nenhum terapeuta que ele conseguir realmente me ajudar em tão pouco tempo. E ele vai mandar para você um monte de gente. E isso vai te deixar o quê? Orgulhoso de saber que o seu trabalho está sendo eficiente. Então, vamos lá. Quais são os pontinhos por deficiência energética no baço? Os pontinhos para cansaço por deficiência energética no baço. Haja mão aqui, porque agora eu vou ter que fazer nessa mão. Vamos lá. O primeiro ponto, gente, é o F1, o F5 também. E nesse caso aqui, eu tenho o E45 aqui, deixa eu mostrar. Esses 4 pontinhos que os 4 ficam no dedo mindinho, tá? Gente, fiquem tranquilos que esse protocolo aqui vai estar no PDF. Esses 2 aqui, eles pertencem ao micromeridiano do baço e esses 2 mais nas laterais é o micromeridiano do estômago.
Então, esses pontos aqui vai fazer com que o seu paciente, ele melhore a digestão, ele se sinta menos inchado, ele diminui essa sensação de peso, de cansaço, que ele já acorda com isso. Então, quantas vezes ao dia ele vai poder aplicar? Você vai aplicar nele quando ele vem no seu consultório e você também pode fazer com que o seu paciente, ele aplique esse protocolo em casa. Com isso, você vai conseguir melhores resultados, tá bom? O alcaçuz feito em chá também ajuda, Elizabeth. Eu tomo em cápsulas, tá? Porque como eu já tomo outros chás por dia, hoje eu tô tomando chá aqui de... Como que chama isso? Ai, às vezes eu faço uma confusão com espanhol e português. Isso aqui chama em português anis estrelado. Hoje eu tô tomando chá de anis estrelado. Então, como eu já tomo vários chás por dia, o alcaçuz, no caso, eu consumo em cápsulas, tá? O Roberto, ele tá dizendo que tá assim, ele se identificou. Isso, eu prefiro sempre a fitoterapia chinesa, tá? Mas vocês podem comprar de alguma marca ali que vocês já conheçam que a qualidade dessa suplementação ela é boa. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos para, deixa eu ver que oração. Ai, 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 vamos lá. Vamos lá que ainda tem conteúdo. Erva doce também é muito bom para tonificar. Isso é outro chá que eu tomo muito, gente. Erva doce ajuda muito a tonificar a energia do baço do estômago, ajuda muito a melhorar a digestão, enfim. Tem outro tipo de cansaço, gente, que é mais que um cansaço, é uma fadiga, que essa tem relação com o rim, com o meridiano do rim, com o rim, o órgão também. É o tipo de cansaço, na verdade, na medicina ocidental, eles chamam de fadiga adrenal, tá? Na medicina chinesa, a gente atribui esse tipo de cansaço ao meridiano do rim. É um tipo de cansaço crônico, gente, que tem relação com as glândulas suprarrenais, tá? O que são as glândulas suprarrenais, olha? Talvez nem todo mundo saiba, mas eu acredito que a maioria de vocês sabe. Então, as glândulas suprarrenais são, na verdade, de um tamanho de feijãozinho que elas estão situadas acima do rim. Para nós, na medicina chinesa, o rim é um órgão só, então existem dois rins. Então, tem as glândulas suprarrenais que são acima dos rins, certo, gente? Então, essas glândulas, elas são responsáveis por um hormônio muito importante, por vários hormônios, mas um deles é o hormônio, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, vejam bem o que acontece aqui. Quando a pessoa ela fica estressada, quando o seu paciente ele fica estressado, quando você fica estressado, maior é a produção desse hormônio. Quando a pessoa está muito estressada, o cortisol sobe muito, gente. E é por isso que esse estresse assim faz com que esse cansaço, esse cansaço ele se mantenha constante. Quando a pessoa ela vive estressada, ela vive cansada. E a gente também tem outro hormônio, que é o hormônio ACT, tá? O hormônio adrenocorticosterone, não me lembro o nome, mas é o hormônio ACT. E esse hormônio, gente, é aquele hormônio, é a redução, tá? Porque eu não lembro agora o nome completo dele. Mas esse hormônio é aquele hormônio da fuga ou da luta, sabe? Vou dar um exemplo para que fique mais claro. Ó. Suponha que você está indo pela estrada, né? Se fosse eu, estava indo, peguei meu carro para ir para a praia, para surfar. Então, estou indo bem tranquila lá para a praia. Aí, o que acontece? Eu estou assim, bem relaxada e do nada aparece na minha frente, se atravessa ali, eu estou indo bem tranquila dirigindo meu carro e atravessa um canguru. Por que um canguru? Porque eu estou na Austrália, tá? Eu fui para a Austrália surfar e do nada aparece um canguru na minha frente. O que, que vai acontecer, gente? Eu vou ter uma reação, numa fração de segundo, assim, muito rápida, que vai ter um aumento da minha frequência cardíaca e também na minha respiração. As minhas mãos, elas começam a ficar trêmulas, eu sinto um certo formigamento no meu corpo, assim, mas, nossa, passou isso e aí eu continuo dirigindo. Então, gente, essa recuperação desse estresse agudo ali por algo que aconteceu, geralmente ela dura, o nosso corpo ele consegue se recuperar entre 20 e 30 minutos, tá? E é nesse período que o nosso corpo ele começa a desacelerar, certo? A partir dessa resposta ali que eu tive de luta ou fuga, né? Aconteceu algo ali. Então, gente, a partir de um momento de estresse, isso é algo agudo. O que acontece, pronto, meu corpo normalizou, passaram 20, 30 segundos,
e esse estresse, ele desaparece, o meu corpo, ele volta ao normal. Só que a partir do momento de estresse, gente, esse hormônio, ACTH, que eu não lembrava o nome, né, o ACTH, é que nos dá também essa... Esse hormônio, ele também nos dá essa disposição que a gente tem no dia a dia para fazer as coisas, sabe? Aquela disposição que a gente tem para fazer as coisas da nossa rotina. É justamente esse hormônio que nos dá isso. E assim, o que acontece? O estado de insuficiência adrenal, ele não está sendo produzido da forma correta e, portanto, isso gera uma espécie de cansaço, que é mais crônico, tá? É, na verdade, uma fadiga, e é isso que acontece fisiologicamente no nosso organismo. Mas vamos entender também qual que é a visão da medicina chinesa, por que esse tipo de cansaço, né, que tem a ver com essas glândulas, o que a medicina chinesa fala sobre isso? Esse tipo de cansaço, gente, ele tem relação com uma deficiência energética no rim. Ó, quando esse órgão ele está com deficiência energética, o que vai causar esse tipo de cansaço, que na verdade é uma exaustão. Um sintoma que o paciente vai apresentar quando ele sofre com esse tipo de cansaço é, por exemplo, que ele já acorda cansado, tá? O seu paciente ele já acorda cansado, passa o dia inteiro cansado, vai dormir cansado, ele fica o dia inteiro arrastando corrente, sabe? Ele faz um esforço para fazer as coisas do dia a dia, e também existe uma disfunção nessa glândula. E assim, ó, lembrem bem disso, que isso é muito importante para que vocês entendam se o seu paciente ele está com esse tipo de cansaço, com esse tipo de exaustão, na verdade, com esse tipo de fadiga. Ele acorda cansado, passa o dia inteiro cansado, ele vai dormir cansado. Então, a exaustão, gente, do seu paciente, quando ele acordar, ele vai ter a sensação que ele não dormiu, que ele não descansou, ele já acorda muito cansado, diferente do outro tipo de cansado por deficiência energética do baço. Ele acorda com preguicinha, mas aqui ele acorda moído, só de pensar nas coisas que ele tem que fazer no dia, ele tem vontade de seguir dormindo. E assim, ó, o paciente ele pode acordar também com sensação de areia nos olhos também, porque aqui entra o tipo de cansaço também do fígado, que tem relação com o fígado, quando ele não consegue fazer essa renovação de energia durante a noite, a gente precisa estar em repouso, mas enfim, ele pode ter essa sensação de areia nos olhos também, é outro sintoma. Então, a pessoa, ela literalmente, ela acorda sem ânimo para nada. Essa pessoa, gente, que sofre com esse tipo de fadiga, de cansaço crônico, ela tem uma deficiência energética no rim. E o rim, gente, é o principal órgão da nossa energia vital. Anotem isso. O rim é o principal órgão da nossa energia vital. É o órgão que nos mantém vivos, é o que nos dá ânimo para viver. É o órgão que nos dá aquela vontade de viver, sabe? Aquele tesão que a pessoa tem pela vida, acorda disposto. Ai, nossa, que vontade, né? Hoje eu vou trabalhar, vou fazer isso, aquilo. Essa disposição, esse tesão pela vida, essa vitalidade, é o nosso rim que nos dá. É aquela pessoa que acorda um pouco uma, 2 horas antes de ir trabalhar e diz, ai, eu acho que eu vou dar uma corridinha antes de ir para o escritório, ou eu acho que eu vou dar uma corridinha antes de ir para o consultório. Quem de vocês faz isso? Como é que está o rim de vocês? Conta ali nos comentários, coloca ali. Se você acorda com essa disposição, quem de vocês acorda e diz, ai, que maravilha, a vida, eu adoro a minha vida, eu acordo com muita disposição, eu acho que eu vou dar uma corridinha antes de atender os meus pacientes. Quem de vocês faz isso? Vamos ver como que tá a energia do rim de vocês. Eu quero saber, coloca ali nos comentários, gente. Então, coloquem ali que eu quero ver quem que acorda com essa disposição. Vamos lá, antes de eu continuar explicando, a Elizabeth está falando, essa sou eu. Nossa, que maravilha! A Marisa está falando, eu nunca. Deixa eu ver aqui no Instagram, comenta aí, gente. Quero ver quem que é. Nunca, a Thaline está falando nunca. Eu não. É o normal, tá? É o normal. É por isso que a gente precisa realmente fortalecer o nosso rim. Esse outro órgão, gente, que se ressente muito com os nossos maus hábitos de vida, a gente recebe. A energia do rim é normal que ela tem um desgaste fisiológico natural, tá?
Então, vamos lá, vamos continuar explicando sobre esse tipo de cansaço, mas assim, é importante que vocês entendam que essa exaustão, que é muito mais do que um cansaço simples, a pessoa ela já tem uma severa deficiência energética no rim, já é algo mais crônico. A energia do rim, ela já se desgasta, né, ao longo da vida, como eu falei antes, ela tem um desgaste natural e com o passar dos anos, né, é, quanto pior são os seus hábitos, mais rápido você vai desgastar essa energia do seu rim. E quanto tempo você vai viver também depende desse órgão. Então, quando essa energia ela se gasta mais cedo devido aos seus hábitos, aos hábitos de vida do seu paciente, a pessoa ela vai se sentir muito cansada, vai ter uma fadiga muito grande e o pior ainda, ela vai envelhecer mais rápido. A Kátia, ela tá falando, eu espero a vontade passar. Eu acordo moído. Gente, que assim, então prestem minha atenção, porque talvez vocês precisem aplicar esse protocolo. A Kátia tá falando, eu espero a vontade passar. Então vamos lá, gente, ó. Então, nesse órgão, ele é muito importante realmente para a nossa vitalidade, para a gente recuperar o tesão pela vida, para você aplicar isso no seu paciente, para que ele consiga curar, tratar esse cansaço crônico, que já é uma fadiga, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os pontinhos aqui que vocês vão precisar fazer para aplicar no paciente de vocês? Tem um ponto aqui, gente, que ele ajuda muito a diminuir esse excesso de produção de cortisol no paciente de vocês, e ele também vai ajudar a serenar a mente, tá? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Vou ter que fazer uma meleca aqui. Calma aí que eu vou ter que apagar esses pontos. Só desse jeito, sinto muito. Tô fazendo uma meleca aqui, porque senão essa mão já não tem, e nessa mão aqui eu já botei o outro protocolo. Então, vamos lá. Quais são os pontinhos que vocês vão aplicar no paciente de vocês, que vocês assistiram a live, aí o seu paciente chegou lá, nossa, eu não aguento mais, estou exausto, aí você vai já identificar esses sintomas e vai, além das orientações, você vai aplicar esses protocolos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu começar por esse aqui, que esse vai te ajudar a diminuir esse excesso de produção de cortisol e vai fazer com que ele fique menos estressado. A Kátia está falando urgente. Então, vamos lá, Kátia. Presta atenção aqui, ó, nesse protocolo. Esses dois, ó, pessoal, esses dois pontos aqui, estou rindo muito nos comentários da Kátia. Esse aqui, ele corresponde a esse ponto daqui, o nosso terceiro olho. Ele vai fazer com que você desacelere, diminua o excesso de pensamentos que fazem com que você fique estressado. E esse ponto daqui, ele vai fazer com que diminua esse excesso de cortisol, essa produção de cortisol do seu organismo. Outro ponto, gente, é o A4, que ele está localizado aqui, que inclusive eu ensinei esse ponto na live de hoje cedo, no meu momento. Todo dia, gente, às 3 da tarde, eu dedico uma live para os terapeutas, para os profissionais da saúde, para que a gente pare 5 minutos do nosso dia para cuidar da gente, né? Porque a gente cuida de todo mundo, a gente também precisa parar 5 minutinhos, principalmente no meio dessa rotina, para a gente relaxar. Então, eu faço essas lives, meu momento, com o propósito de me cuidar e ajudar os outros terapeutas também a cuidar da saúde. Então, o outro ponto, voltando aqui ao assunto, é o A4. Ele está aqui. Imagina que no meio da sua mão passe uma linha, certo? Então, você vai ter... Eu não vou explicar aqui, senão vai confundir. Você vai ter de referência esse e o começo. No meio da sua mão tem outro ponto. Então, ele fica basicamente entre esse comecinho e esse, bem aqui no meio. Na mão que vocês vão receber no PDF, gente, vai ficar mais claro, vocês vão conseguir localizar melhor esses pontinhos na mão de vocês com o PDF ali. Fica muito mais claro, tá bom? E outro ponto, ele tá que foi outro ponto também, que ele tá também, meleca de novo, tem que tirar aqui, que é o J3, para quem é aluno já conhece, ele fica no dedo mindinho, aqui o dedo mindinho, basicamente aqui na lateral. Imagine que a gente tem 3 linhas que passam no dedo, na parte de dentro, no meio e na lateral externa. Então, esse fica aqui, deixa eu aproximar aqui. Estou tentando mostrar nas duas câmeras, deixa eu mostrar no Instagram.
e deixa eu mostrar aqui no YouTube e no Facebook. Certo, gente? Esse protocolo, então, vai ajudar vocês quando vocês identificaram que o paciente de vocês está com cansaço, uma fadiga, algo já muito crônico. Então, vocês vão aplicar esse protocolo. E, além disso, obviamente, são necessárias algumas mudanças. Por exemplo, o famoso chá de gergelim preto. O que ele faz? O chá de gergelim preto, gente, ele ajuda a tonificar a energia do rim. Todos os alimentos pretos, para quem não sabe, ajudam a tonificar a energia do rim. Então, se você comer feijão, qualquer tipo de feijão, isso vai te ajudar. Tomar 2 xícaras de chá de gergelim preto diariamente, o seu paciente ele vai se sentir menos cansado. Além de fazer esse protocolo, vai tomar esse chá. Você vai aconselhar o seu paciente que ele coma também mais castanhas, nozes, ameixa também, que ela é preto, couve faz muito bem para o rim, todos os tipos de feijão, inhame também ele precisa ingerir mais, todos os tipos de sementes também vão ajudar a fortalecer a energia do rim, diminuir o cansaço no seu paciente. E, gente, assim, é uma coisa muito importante, ó. Quando o seu paciente está cansado, ele vai dizer, não vou fazer atividade física. Negativo. Ele precisa fazer atividade física. Mesmo que ele sinta essa exaustão, por quê? Porque fazer, aunque seja uma leve caminhada, vai ajudar. Gente, porque a atividade física moderada ajuda a renovar a energia do organismo e ajuda também a diminuir esse cansaço, que inclusive o sedentarismo, prestem bem atenção, o sedentarismo faz com que a energia do rim ela se desgaste mais rápido. O rim, ele precisa desse movimento, mesmo que seja uma caminhada rapidinho, né? Não vai lá passear, eu caminho. Aí eu vejo as pessoas lá passeando, olhando para os passarinhos, para as plantinhas. Caminhar, gente, estou falando de atividade física. A pessoa vai lá caminhar meia horinha, 40 minutos, rapidinho, precisa movimentar o corpo. E o fígado, ele também precisa de movimento. O fígado, ele é um órgão que ele distribui o sangue para todos os órgãos. E o fígado, o elemento madeira, ele precisa de movimento. Então, quando o seu paciente ele se movimenta, o rim vai pegar mais vitalidade, certo? Lembre que o sedentarismo não faz bem para o rim. Mesmo que ele sinta essa exaustão, ele precisa se movimentar. Vai fazer bem para o seu fígado, o fígado vai conseguir distribuir mais sangue para onde existe demanda, o seu paciente ele vai se sentir menos cansado. Então, nada de ficar o dia inteiro atirado no sofá ou na cama, isso você precisa falar para o seu paciente, tá bom? Nada de ficar o dia inteiro na cama, deitado sem fazer nada, tá bom? Então, gente, ó, vou passar a senha, tá? E assim, não vai dar tempo, eu até queria passar outro tipo. Existem outros tipos de disfunções, outras síndromes no rim que também causam cansaço, tá, gente? Eu vou falar rapidamente, que eu acho que ainda dá tempo, sobre o uso da máscara. Olha, o que acontece, gente, ó, desde que começou a pandemia, a gente tem tomado uma série de cuidados e isso tem nos causado um pouco de estresse. A gente chega da rua, ó, a gente chega da rua, tem que higienizar tudo, tirar a roupa, tirar a máscara, higienizar as mãos. Então, tudo isso nos causa uma série de preocupação e estresse. E o que acontece? Com a preocupação e estresse, a nossa respiração, ela se altera. Então, o pulmão, ele começa a receber menos oxigênio. E o pulmão é um grande transformador de energia do nosso corpo. Lembra, a gente recebe energia do ar que respira. Então, essa aflição, essa preocupação, naturalmente nos deixa mais angustiado. Então, quando a gente está nesse estado, assim, a gente tende a respirar de uma forma mais curta e menos profunda. Isso afeta ao nosso pulmão, gente. Então, a qualidade da nossa respiração ela já não é tão boa. A nossa respiração ela não é tão profunda. Esse é um ponto. Outro ponto também, para que vocês entendam por que o uso de máscara também dá cansaço, é que nós estamos saindo do outono, que é uma estação muito seca, nós estamos no inverno, que é uma estação, além de seca, ela é fria. Então, o que acontece? Isso traz a energia que inclusive eu falei na live hoje ao meio-dia sobre isso, traz essa energia de recolhimento,
A gente fica encolhido também, os nossos músculos, por causa do frio, a gente fica tenso. Então, gente, isso faz também com que a nossa caixa torácica ela fique um pouco mais oprimida, então a qualidade da nossa respiração também não é boa. O pulmão ele precisa de espaço, a caixa torácica ela precisa de uma correta postura para que consigamos respirar bem, que a nossa respiração ela seja correta. Comece lá embaixo no abdômen, com o diafragma e logo em cima que a nossa caixa torácica ela expanda, aí ela é completa. E aí o que acontece, gente? Ainda piora tudo isso quando a gente usa máscara. Por quê? Porque a gente fica ali, ó, inspirando e expirando, e esse gás carbônico, gente, que a gente fica inalando ali, realmente tóxico. Então, ainda piora a qualidade da nossa respiração. E assim, gente, ó, para quem usa máscara, para quem precisa usar máscara o dia inteiro, 8 horas por dia, até mesmo mais, o que que você vai fazer? É necessário o uso da máscara, lógico, porque é uma forma de prevenção. Mas o que que você pode fazer? Quando você tiver um intervalo, vai num lugar aberto, numa janela, aí você vai lá, tira a máscara e faz uma respiração mais profunda, para que com isso você consiga oxigenar melhor o seu pulmão, para que ele consiga renovar e para que isso te cause menos cansaço. Porque assim, ó, quando a gente entrega menos, o pulmão ele não respira bem, certo? Todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio, o nosso músculo precisa de oxigênio, o nosso cérebro precisa de oxigênio, e quando a gente não dá oxigênio, é normal sentir cansaço. Então, é normal, é por isso que muitas pessoas, depois que começaram a usar máscaras, elas se sentem cansadas também, fora todo esse estresse, mas por essas 3 questões que eu expliquei aqui. Então, vai lá, se você tiver um momentinho no seu dia, tira a máscara num lugar que não tem ninguém, vai numa janela, num pátio, numa praça, senta lá, respira, faz umas respirações bem profundas, tá? Que isso vai ajudar realmente o seu pulmão para que ele consiga levar oxigênio para todo o seu organismo e que você ou o seu paciente sinta menos esse cansaço. E até, inclusive, gente, respirar não somente vai te ajudar a diminuir o cansaço, mas também vai ajudar a você reduzir o estresse. Sobre isso eu falei hoje ou ontem, não me lembro. Mas por que que respirar também ajuda a diminuir o estresse? O responsável, gente, por isso é o chamado complexo de Pré-Botzinger, tá? Que é um nome meio estranho, eu acho que escreve Botzinger, enfim, que é uma região que conecta o nosso cérebro com a nossa medula espinhal, tá? E esse complexo, gente, ele funciona como uma espécie de marca-passo na respiração, ou seja, é graças a esse complexo que o nosso organismo ele respira, inspira e expira milhares de vezes por dia, sem que a gente precise pensar. Então, a gente respira sem pensar, certo? Mas esse complexo ele também faz outra coisa. Teve um grupo de cientistas na Califórnia que eles descobriram que esse complexo, o complexo de Botzinger, não me lembro o nome, Botzinger, é assim que escreve, Botzinger, certo? Esse complexo, ele se comunica com uma região do nosso cérebro que é aquela mesma região que nos dá aquele sinal de alerta, de estresse. Vejam bem como respirar também vai te ajudar a diminuir estresse e ter uma explicação para isso. Então, assim, ó, quando você respira, faz com que esse complexo, né, ele se ativa e ele também ativa uma parte do cérebro, uma região do cérebro, que é onde está esse sinal de alerta, que é ali onde está o estresse. Ou seja, quando a gente fica estressado, ativa essa parte da região do cérebro. Então, é por isso, gente, que também respirar profundamente provoca alterações nesse complexo, porque esse complexo ele envia sinais elétricos para essa região do nosso cérebro que vai nos deixar mais calmos. Então, é por isso que respirar também diminui o estresse, vai te ajudar a diminuir o cansaço também, e você precisa orientar para os seus pacientes isso também, todas as dicas aqui no encontro, foi no encontro 8. Obrigada. Ela está falando aqui, quem quiser assistir essa live, tá lá no meu Instagram e foi no meu momento, dia 8, tá bom? Então, gente, assim, ó, para finalizar,
eu coloquei lá no PDF 3 protocolos, certo? Esses 3 protocolos, anotando tudo que vocês anotaram hoje, vocês vão conseguir identificar a origem do cansaço do paciente de vocês, e aí vocês vão aplicar esse protocolo que for conveniente. Então, eu lá no PDF eu coloquei protocolo para cansaço por deficiência de sangue, cansaço para deficiência do baço e outro cansaço para deficiência energética no rim, ou seja, para fadiga, para exaustão.